A história começa com um homem sentado em sua mesa escrevendo. Está frustrado, imaginando por que, mesmo em um mundo de espadas e magia, ele ainda tem que lidar com as ineficiências da papelada. Apesar de seu ressentimento, ele percebe que não há como evitá-lo, nem mesmo aqui. Este homem é Ragnar Brabe, um nobre da fronteira. A maioria das pessoas que moravam na mansão com ele já havia morrido em batalha. Ragnar chamou Seapaz, o mordomo que acabará de chegar. Ele tentou ter Seabas o ajudou com a papelada, mas Seabas lembrou que, independentemente de seu papel anterior, Ragnar agora é o novo senhor do território e deve assumir a responsabilidade. Esta terra, o território Brabe, está localizada na fronteira, está cheia de monstros e confrontos de fronteira com países vizinhos geralmente ocorrem. As condições difíceis lhe deram uma reputação entre a nobreza como uma terra abandonada. Sebas disse estar surpreso que alguém da família de Ragnar pudesse cuidar da papelada. Como o pai de Ragnar e os irmãos mais velhos eram todos guerreiros. Como terceiro filho da nobre casa, Ragnar havia sido exaustivamente treinado para matar monstros e soldados inimigos. Mas um mês antes, a guerra havia encerrado a vida de toda a sua família. Somente ele sobreviveu e foi nomeado abruptamente o novo senhor do território. Frustrado, Ragnar jogou os papéis de lado, expressando seu desejo de explorar as masmorras. Como terceiro filho, seu plano original era viver livremente como aventureiro. No entanto, Seabas negou esse caminho, dizendo que ele ainda tinha o último dever de cumprir. Apesar da riqueza natural do território, materiais de monstros, recursos e uma população de aventureiros, seu desenvolvimento estava estagnado. Os ataques de monstro dificultaram o desenvolvimento de montanhas e nações inimigas levou os campos recém-plantados. O território não tinha capacidade para serem autossuficientes e dependia completamente da ajuda de outros nobres. Portanto, como herdeiro, Ragnar teve que participar da Academia Real na capital. Lá eu teria que construir relacionamentos com outros nobres e garantir seu apoio à terra que agora governava. A dúvida começou a se infiltrar nos pensamentos de Ragnar. Você realmente poderia fazer isso? Ele se perguntou-se, dada a ênfase de sua família no treinamento marcial, ele poderia se recusar a se registrar na academia, mas Seabas descartou essa ideia imediatamente. Ragnar então queria saber o que mais tinha a dizer a Paz. Ele informou que havia outra questão importante, chegou uma proposta. Ragnar ficou surpresa com o quão repentino ele era, mas Sebas garantiu que, como senhor, essas coisas não eram incomuns. Ragnar pensou em seus irmãos mais velhos, que também prometeram, mas nunca se estabeleceram no território Brabe. Na verdade, eles nem sequer compareceram ao funeral. Quando Sebas foi informar-los das mortes, suas reações estavam mais próximas do alívio do que do duelo. Enquanto Ragnar escreveu, ele se perguntou em voz alta se deveria terminar tudo. Só então, sua caneta quebrou. Sebas, vendo a frustração de seu mestre, desaprovou e disse que ele parecia estar considerando seriamente o assunto. Ragnar refletiu sobre sua próxima vida. Logo eu moraria em um quarto longe, na capital real, e só retornaria por longas férias para lidar com o território. Em resumo, sua agenda estaria extremamente ocupada. Ele deu a caneta quebrada em direção abaixo e disse-lhe para rejeitar a proposta em seu nome. No entanto, Sebas rejeitou firmemente a ideia. Desta vez, a proposta de casamento veio da prestigiada família do Khal-Ul-Duod. Os mesmos que atualmente fornecem o território capturam recursos essenciais, como armas e ajuda alimentar. Ragnar foi visivelmente perturbado pela revelação. Ele pressionou Sebas para esclarecer o alcance nobre dessa família. Seabas explicou que, embora tecnicamente sejam condes, o acordo de casamento permaneceu viável. Quando Ul-Duod mencionou, Ragnar parou. Algo se mexeu dentro dele. Ele lembrou que o gatilho tinha sido há muito tempo, quando foi espancado por uma orco. Esse evento reviveu uma memória adormecida de sua vida passada. Ele ficou surpreso por ter esquecido até agora. Ele reencarnou no mundo de um jogo. Ele nem se lembrava do nome do jogo, mas em sua vida anterior, ele havia gostado da cultura de um país chamado Japão. Este mundo, sua realidade atual, era a de um jogo otome, um estágio típico em que o protagonista, uma garota comum, frequenta uma academia cheia de nobres e gradualmente se apaixona por um possível pretendente. Mas, apesar de sua fachada romântica, o jogo foi brutal. À medida que avançava, as batalhas explodiram com tanta frequência que a capital real se tornou uma zona de guerra no final. Ragnar lembrou-se de sua profunda frustração enquanto jogava. Ele costumava expressar seu aborrecimento por um personagem em particular, a nobre senhora que sempre interferia. Essa era Alicia, filha da família Ul-Duod.
Ela era o vilão da história, o prometido do príncipe herdeiro. Criado apenas para se tornar uma rainha, com talentos incomparáveis e uma aparência impecável, estava no topo. Mas sua personalidade era desprezível, arrogante e elitista. Ele a trouxe diariamente para humilhar o protagonista. À medida que o relacionamento entre o protagonista e o príncipe se aprofundava, o assédio de Alicia se intensificou, culminando em um duelo pelo carinho do príncipe. Ela perdeu miseravelmente. Naquela época, eles assumiram seu compromisso. Ragnar investigou mais em suas memórias. O que aconteceu com Alicia após sua queda em desgraça? Ela lembrou que foi forçada a assumir responsabilidades e foi enviada para se casar com um nobre da fronteira, que nobre era de sua família. Deitado em sua cama, Ragnar mergulhou com medo. A ideia de compartilhar sua vida com aquele nobre, Alicia, estava sufocante. Imaginei um inferno de abuso verbal constante, uma atmosfera cheia de desprezo e que a partir de agora participaria da academia. O futuro parecia desespero absoluto. De repente, eles bateram na porta. Sebas informou que a jovem estava prestes a chegar. Ragnar, já colocando o casaco, perguntou qual era o motivo de sua visita. Uma senhora criada apenas para o herdeiro príncipe não aconteceu em sua casa remota. Ele supôs que provavelmente era um movimento descartá-lo. Eliminar o desconforto político e dar um exemplo público. Sebas reconheceu solenemente que, de fato, o território Brabe tinha uma taxa de mortalidade anormalmente alta. Após a guerra, os sobreviventes trabalharam até se esgotarem para manter o território, tudo em lealdade à família Brede. Sebas lembrou a Ragnar que ele também havia cumprido sua parte. Ragnar o aceitou em silêncio. Eu entendi. Fora do Brabe, Ragnar e Sebas estavam esperando enquanto um carro chegava. A expressão de Ragnar era difícil de descrever, tensa e incerta, enquanto Sebas manteve sua postura habitual de calma com seu mestre. A porta do carruagem se abriu e Alicia desceu com Grace, assistida por seu mordomo. Quando desci, Ragnar viu uma marca distinta em seu rosto, uma cicatriz de queimadura e ficou visivelmente surpresa. Sebas avançou rapidamente e apareceu com cortesia. Alicia, percebendo a reação de Ragnar ao rosto, fez um breve comentário sobre isso. Quando Ragnar perguntou o que havia acontecido com ele, Alicia não respondeu, ele só ficou em silêncio. Ragnar então garantiu que, se ele não quisesse falar sobre o assunto, ele estava bem. No território Brabe, as cicatrizes não eram incomuns. Isso pareceu surpreender Alicia, que perguntou o que ela quis dizer. Ragnar explicou que as cicatrizes eram comuns entre soldados e aventureiros na área. Supunha-se que a queima de Alicia provavelmente fosse uma cicatriz feia que a desfigurou diante de seu belo rosto em alta sociedade, que seria visto como uma marca de infortúnio, um símbolo que causa rejeição à primeira vista. Uma mancha perfeita para alguém condenado a viver uma vida de vergonha. Alicia parecia atolada em seus pensamentos quando seu mordomo anunciou que estava saindo. Ragnar percebeu que Alicia havia chegado sem levantou e com uma única peça de bagagem. Era estranho para alguém de seu alcance. O mordomo subiu para o carruagem já vazio e saiu. A simplicidade de sua chegada, uma única bolsa, sem companheiros, disse a Ragnar tudo o que precisava saber sobre seu status atual. Alicia continuou enquanto Sebas indicavam muito de perto o caminho para dentro. Ragnar não conseguiu tirar sua surpresa. Não era o que eu esperava. Em sua mente, ele imaginara uma mulher arrogante e dominante que atacou aquele sob ela. Mas agora havia uma garota despojada de todas as reivindicações, que se comportou como um soldado derrotado de uma guerra perdida. Lá dentro, Ragnar se ofereceu para guiar Alicia para o quarto dela, mas enquanto caminhavam, de repente ela pediu que ele esperasse e gentilmente tocou seu ombro. Alicia não havia notado nada estranho e perguntou se ela tinha poeira no topo. Ele se desculpou, dizendo que deveria ser suas roupas velhas. Ragnar lançou uma pequena risada e garantiu que era só que a casa em si era mais empoeirada. Quando Alicia voltou, Ragnar olhou para o que havia começado dela. O que parecia um bis demoníaco. Esses insetos nasceram de rancores, manifestações físicas de maldições e que eram possuídas por eles foram destinadas a infortúnios. Para sua surpresa, Ragnar percebeu que dezenas, quase 100 desses insetos se agarraram a Alicia. Seu número refletia o volume de ódio e malícia direcionada a ela. Ragnar ficou atordoada. Para uma pessoa comum, essa maldição seria suficiente para deixá-la louca. Mas Alicia permaneceu serena. Ele não sucumbiu à loucura ou doença. Isso forçou Ragnar a reconsiderar suas suposições.
Como um nobre levantado para realmente ser alguém como ela, diminuiria tanto quanto desafiar publicamente um plebeu a um duelo, mas esse era o mundo de um jogo de otome, onde a lógica era frequentemente dobrada pelo drama. Um antagonista era necessário para avançar a história, e Alice havia sido moldada para esse papel. Suas ações, sua natureza, poderiam ter sido distorcidas pelas próprias necessidades da narrativa. Ragnar sentiu uma pitada de empatia. Tanto ele quanto Alicia foram vítimas do design deste mundo, manipulados por uma história pré-determinada. Ele se lembrou do resto do caminho de Alicia. Depois de quebrar seu compromisso, ele continuou alimentando seu ódio. Finalmente, ele fez um pacto com um demônio e se tornou um monstro. Embora ele tenha sido derrotado, sua vingança arrastou todo o território de Arruinar, e não era apenas uma rota. Em todas as histórias possíveis do jogo, o território da Brabe acabou em guerra e destruição. Ragnar, que originalmente nem fazia parte do jogo, entendeu algo assustador. O caminho de Alice acabaria colidindo com o dele e acabaria desastrosamente. Ele passou a mão por cabelos frustrados. Se tudo fosse condenado, independentemente do que, talvez eu pudesse tentar mudar seu destino, ajudá-la a encontrar outra maneira. Se as coisas ainda estavam dando errado, pelo menos eu teria tentado. Se o pior aconteceu, eu simplesmente mataria alguém que saiu. Ele pisou em uma bicicleta demoníaca no chão, esmagando-o. Em seu coração, Ragnar sentiu uma resistência. Resistência a este mundo, seus sistemas e impostos. Alice olhou para ele curioso, perguntando o que estava acontecendo. Ragnar simplesmente sorriu e o deixou passar. Lá dentro, ele decidiu dar tudo. Enquanto isso, Alice o observou em silêncio pela primeira vez em muito tempo que alguém havia sorrindo para ele uma expressão genuína leve naquele momento, pequena e despercebida começou a se mover no coração do nobre vilão. Alice passou 5 dias na casa do Brad. Durante esse tempo, ele não causou problemas, ele não reclamou, não falou mal de ninguém e comeu calmamente as refeições que o trouxeram. Lá fora, ele se trancou em seu quarto, mantendo uma distância de tudo e de todos. Enquanto isso, Ragnar estava ocupado com uma tarefa irritante, exterminar bugs demoníacos. Essas criaturas eram incrivelmente irritantes, especialmente porque elas não apenas andavam por aí, mas foram jogadas pelo ar por algum tipo de mágica, voando diretamente para casa como se tivessem um gol. Ragnar ficou cada vez mais enquanto os assustou. Seapas, sempre calmo e observador, entrou e percebeu que Ragnar parecia ser batalha. Ragnar, farto, perguntou se Seabas via o ridículo de tudo isso e até pediu ajuda, porque havia muitos insetos para dirigir sozinhos. Naquela época, Ragnar pensou em descobrir onde eles vieram e destruir a fonte completamente. Mas Seabas avisou que causar tanto barulho só traria problemas, que eles poderiam até perder a casa se agissem de forma imprudente. Mais importante, Seabas explicou que os insetos foram atraídos pelo coração de Lady Alicia. Algo nela chamou de Ragnar zombou da ideia de que a família Brabe não sabia como lidar com problemas delicados, como emoções, também eram combatentes para o quê? Alicia foi a primeira garota de sua idade com quem realmente havia passado tempo. Ele se perguntou em voz alta que deveria ser um jovem normal. Sebas, com um tom gentil, garantiu que as coisas iriam bem. Na manhã seguinte, um golpe ressoou no salão. Ragnar estava do lado de fora da porta de Alicia, chamando o café da manhã estava pronto. Lembrou-se de ter ouvido falar de uma coisa na academia chamada Teia Fiesta, um evento social para fazer amigos. Então ele pensou, por que não tentar algo semelhante? Compartilhar uma refeição pode ser uma maneira de se conectar. Ele continuou ligando, alegre, incentivando-a a se juntar. Ele até brincou que todo mundo adora café da manhã. De repente, a porta se abriu de repente. Alice estava lá, claramente acorda e chateada. A porta quase saiu de suas dobradiças. Ragnar simplesmente sorriu, um pouco aliviado. Ela temia que estava caindo em um lugar mais escuro. Eles se sentaram juntos para o café da manhã. Alice o repreendeu, perguntando o que ele teria feito se a porta tivesse realmente quebrado. Ragnar respondeu naturalmente. Foi um bom reparo de coisas, por isso não seria um problema. Alice levantou uma sobrancelha, surpresa que alguém de uma família nobre tenha feito seus próprios reparos. Ragnar desviou o comentário e concentrou-se na comida, pedindo que ele aprecie a comida e o café que ele havia preparado. Alice olhou para o café com curiosidade, tentou um gole e imediatamente tossiu. Era muito amargo para ela. Ragnar estava preocupada e perguntou se algo aconteceu. Alice explicou, um pouco envergonhado, que foi a primeira vez que tomou café. Em casa, eles sempre tomavam chá. O café era muito caro e estranho para tê-lo à mão.
Ragnar se desculpou, dizendo que não havia sido capaz de preparar o chá, mas Alicia disse a ele para não se preocupar. Para ajudar, Ragnar acrescentou açúcar ao seu copo. Alicia cheirou a bebida adoçada, sorriu um pouco e disse que poderia pegar dessa maneira. Ragnar o avisou para não tomar café tarde demais, porque ele poderia mantê-lo acordado a noite toda. Eles continuaram comendo em silêncio até Alicia quebrar o silêncio. Olhou para Ragnar e perguntaram que tipo de comida estava comendo. Sem hesitar, ele disse que era uma carne monstro. Todos os meninos da família Brabe criaram com isso. Alicia ficou horrorizada e perguntou se ela era venenosa. Ragnar explicou que, se você começou a comê-lo desde tenra idade, o corpo se acostumou. Eu não sabia muito bem, mas era valioso, especialmente em tempos de guerra. Então Alicia perguntou algo mais pessoal. Por que Ragnar fez tudo isso sozinho? Ragnar deu de ombros e respondeu simplesmente, havia poucas pessoas. Todos tiveram que ajudar, até os criados costumavam lutar quando necessário, mas agora a maioria morreu em batalha. Alicia olhou para ele atordoada. Continuou Ragnar, na família Brabe. Perder não significava muito, a menos que isso signifique a morte. O que mais importava era sobreviver, manter a vida, levantar-se novamente e se recusar a se render. Esse era o espírito com o qual eles viviam. Então, levantando-se devagar, Ragnar estendeu a mão e puxou suavemente o fio de Alicia para Alicia. Olhando para ela seriamente, ele disse a ele o que ele realmente pensava. Lady Alicia era uma pessoa extraordinária. Ragnar falou calma e certeza, dizendo a ele que nesta terra eles nunca escondem suas cicatrizes. As cicatrizes não são algo para se envergonhar. Em vez disso, eles estão orgulhosos. Para provar isso, o cabelo foi colado e mostrou as cicatrizes na sua pele. Eles eram marcas de sobrevivência, lembranças de luta e batalhas apoiadas. Ele admitiu que tinha muitos, como quem vivia o suficiente em seu mundo. Sem perceber, ele se inclinou para perto dela, um hábito formado por anos participando de soldados feridos. Ele percebeu e se afastou um pouco, oferecendo um sorriso suave. Ele disse a ela que ela havia vindo para convidá-la para sair. Embora o território possa parecer duro e caótico, a natureza que o cercava era selvagem, rica e bonita. Ele perguntou se iria andar com ele porque, quando está cercado por montanhas e árvores, os conflitos humanos parecem pequenos e distantes. Alice olhou para ele e aceitou em silêncio. Ele lhe pediu que ele mostrasse a ele aquela terra desconhecida. Ragnar sorriu, feliz por estar disposto. O sol já estava chapado quando eles saíram. As árvores gigantes estavam suavemente balançadas com o vento. Montanhas majestosas subiram à distância. Alice caminhou ao lado de Ragnar, com um passo firme, mas inseguro. Ele havia dito que viria, e ele disse isso a sério, mas ninguém lhe disse que eles teriam que entrar tanto nas montanhas. Eles haviam entrado na Cordilheira de Udana, uma vasta cadeia de picos perto do Brás. Continha plantas raras e minerais que você nunca encontraria na cidade, porém Alice significou que eles visitariam uma cidade pacífica e veria produtos locais que escalariam a natureza selvagem. Ragnar riu ao ver sua confusão. Ele explicou que não havia locais turísticos e provavelmente havia notado ao longo do caminho. Este não era um lugar cheio de lojas ou pousadas aconchegantes, apenas um assentamento rude cercado por terras perigosas. As únicas pessoas que vieram aqui foram aventureiros caçando monstros. O único entretenimento, apostas. As pessoas até apostam se o pai morreria em batalha, e alguém realmente ganhou dinheiro quando sobreviveu. O rosto de Alice corou e Ragnar percebeu que ela havia dito demais. Ele pediu desculpas rapidamente. Não foi o tipo de história que deveria contar uma senhora nobre, mas Alice o parou e disse que estava bem. Se a vida era assim, eu queria entender. Ragnar notou isso dela. Como no café antes, mesmo quando as coisas eram estranhas ou desconhecidas, ela não fugiu. Ele tentou se adaptar. Ele o respeitou. Ele sugeriu que eles fizessem uma pequena pausa. Eles pararam ao lado de um rio. Alicia se ajoelhou, juntou as mãos e bebeu. Seus olhos se abriram surpresos. Era água fresca e limpa. A Cordilheira de Udana, alta em altitude e com pouca interferência humana, ofereceu uma das águas mais puras do mundo. Ragnar observou em silêncio. Pensando que essa clareza, intacta pela guerra ou pela política, era algo que ela nunca encontraria na capital. Ele a chamou gentilmente pelo nome e falou sobre a terra ao seu redor. Pode ser difícil, até difícil de aceitar no início, mas quanto mais você entende, mais suportável se torna. Alice assentiu, ouvindo. Ragnar explicou mais. Na família Brabe, eles foram ensinados que inimigos e aliados vivem na mesma terra. Você nunca deve subestimar ninguém. Em vez disso, você realmente deve entendê-los profundamente.
para sobreviver. Foi isso que eles haviam levantado. Em algum mundo distante, Ragnar ouviu um provérbio que dizia algo semelhante. Aqui, nesta terra difícil, as pessoas não esperaram que outras pessoas decidissem por elas. Eles tomaram decisões com base no que sabiam e depois lutaram por essas eleições. Alicia respondeu suavemente. Ele olhou nos olhos das pessoas que moravam aqui. O que ele viu não foi aquele lugar frio e sem coração descrito em rumores. Era um lugar cheio de força silenciosa. As pessoas aqui não riram sem motivo, mas quando fizeram, eu tinha peso. Ragnar disse que era bom rir. Em um lugar onde a vida e a morte foram tratadas como apostas, o riso pode ser raro. Mas ainda era bem-vindo. Sacudindo a atmosfera pesada, ele pediu a Alicia que seguisse em frente. Estava quase em seu destino. Ela pulou em uma grande rocha na frente dela e virou a mão para ajudá-la. Ele disse algo que a fez rir um pouco, e ela pegou a mão, chamando-o de pessoa estranha. Mas ele não disse isso cruelmente, ao contrário, parecia entender. Finalmente, eles chegaram ao topo da montanha. A vista se estendia diante deles, larga e incrível. A partir daí podiam ver todas as pessoas baixas, pequenas, mas Alicia parecia surpresa. Ragnar observou sua reação e disse a ele que este era seu lugar favorito. Talvez ele não parecesse especial para os outros, mas para ele era tudo. Ragnar começou a preparar um pouco de comida. Mencionando que depois de tanta caminhada, eu tinha que estar com fome. Era apenas um lanche leve, mas o suficiente. Sentados juntos, Alicia perguntou se poderia fazer uma pergunta a ela, usando o título Lord Ragnar. Ele disse a ele que não era necessário, que não precisava de honorários entre eles. Ela sorriu um pouco e disse que não estava acostumada a ser tratada tão formalmente. E que ele não precisou falar com ele com tanta cortesia. Ragnar riu suavemente, divertida para o comentário de Alicia, embora tenha admitido que estava certa. Alicia então o chamou pelo nome, não formal, mas suavemente, que se aproximava que falou calmamente o peso revelando algo mais profundo. Ele disse que, mesmo depois de se preocupar incessantemente escolher um caminho, mesmo quando alguém aceita as consequências, há momentos em que o arrependimento quebra com força. Ele olhou diretamente para Ragnar e perguntou o que estava fazendo naquele momento. Seus olhos pareciam dele e Ragnar estava em silêncio, lembrando de algo. Ele disse que talvez o tempo possa oferecer uma solução. Mas ele se perguntou se isso não era apenas uma mentira que as pessoas dizem para se confortar. Quando alguém escolhe algo, naturalmente perde outra coisa. E quando algo está perdido, às vezes não há nada a fazer. Não há como voltar atrás. Então Alicia perguntou, e se não resta mais nada, ele confessou que toda a sua vida havia sido dedicada a um único propósito. Se eu perdesse o que seria parecido com ela, pois uma duquesa já estava morta por causa disso, uma terra esquecida e selvagem havia chegado a esse lugar tão longe de tudo que ela sabia quando percebeu o quão pesadas eram suas palavras. Ele rapidamente se desculpou com Ragnar por ser tão impróprio, mas Ragnar, observando-a com cuidado, notou mais nada. Os bugs demoníacos estavam se reunindo novamente. Atraído por suas emoções internas, ele se perguntou se era realmente impossível, afinal, cortar os sentimentos que as pessoas carregam com elas. Ele se lembrava do que Sebas, seu leal mordomo. Ele havia dito a ele quando ele era desajeitado e direto, mas que sua honestidade estava bem como está. Pressionando o punho, Ragnar deu um passo à frente. Ele chamou Alicia pelo nome com determinação e plena sinceridade. Ele disse a ele que a partir de agora, aconteça o que acontecer, eu protegeria. Alicia ficou paralisada, surpresa com a intensidade de suas palavras. Ele continuou, dizendo que, embora Alice do Duchy tenha ido, a Alice que estava lá era alguém diferente, alguém que pertencia à família Brab, e para ela prometeria protegê-la, independentemente do que aconteceu. Alicia riu suavemente, divertida. Ele disse que Ragnar não parecia estar acostumado a dizer coisas assim. Ragnar também riu e admitiu. Na verdade, eu pratiquei mentalmente uma frase heróica e ótima para esse momento. Era ridículo. Quem faz esse tipo de coisa? Mas Alice olhou para ele com expressão calorosa e disse que não gostou dele. Foi simples, honesto e fácil de entender. Isso foi suficiente. Olhando para ela, Ragnar sentiu o peso em seu tom e começou a se levantar. Alice admitiu que talvez, apenas talvez, ele estivesse pensando demais. Então, com mais seriedade, ele perguntou que, se ele voltasse com ela para a academia, provavelmente enfrentaria muita malícia e hostilidade. Sabendo disso, eu ainda a protegeria? Ragnar sorriu. Claro, ele disse. Foi bom lidar com esse tipo de coisa. Ele disse para ele deixá-lo em suas mãos. Alice devolveu seu sorriso. Esse momento de silêncio foi suspenso no ar,
mas Ragnar virou a cabeça e ligou de volta, perguntando se Onyx tinha visto tudo. Alicia piscou confuso até que algo enorme se movesse nas sombras. Um dragão negro colossal apareceu atrás da crista da montanha. Suas escamas sombrias brilhavam na luz. Em uma voz profunda e estrondosa, ele respondeu que sim, ele havia testemunhado a promessa de Ragnar. Os olhos de Alicia abriram incrédulos. Fiquei completamente atordoado. Ragnar apresentou o dragão calmamente, dizendo que ele foi chamado Onyx e que ele era seu amigo. Oprimido. Alicia tropeçou e caiu no chão. Ragnar olhou para ela surpresa. Ele só queria que Onyx testemunhasse sua promessa, mas agora Alicia estava no chão. Ele correu pelo nome. Onyx, com um rosnado baixo e desaprovador. Ele comentou que desperdiçar algo assim era fraco. E assim, sua primeira partida juntos, seu primeiro compromisso real, chegou ao fim. Ele teve sua parte de revelações emocionais, confissões selvagens, dragões repentinos e um desmaio, mas terminou com um broche de ouro e a promessa de algo novo por vir. Na manhã seguinte, na casa do Brab, Alicia abordou Ragnar com perguntas ainda pesadas em sua mente. Ele perguntou o que havia acontecido no dia anterior. Ragnar respondeu naturalmente, dizendo que achava que seria romântico fazer uma promessa na frente de um dragão. Alicia olhou para ele, claramente insatisfeito com essa resposta. Ele insistiu em saber o que exatamente era aquele dragão. Ragnar respondeu sem hesitar. Ele explicou que Onyx era um dragão que morava profundamente na cordilheira de Udana. Para ele parecia completamente normal. De fato, a bênção do dragão havia assustado os bugs demoníacos que perseguiram Alicia. Alicia ficou atordoada. Como Ragnar poderia ser tão calmo sobre algo tão absurdo? Ragnar lembrou de algo que Seabas havia dito a ele o mesmo dia, como desafiado Onyx a um duelo de que terminou em um empate. Foi assim que o dragão o reconheceu, mas Ragnar admitiu por si mesmo que ele quase morreu no processo. Mesmo assim, o importante foi que isso levou à paz entre eles. Para Ragnar, o risco valeu a pena. Alicia suspirou e disse que, em comparação, ela deveria parecer completamente burra para entrar em pânico, mas a empregada interveio gentilmente, assegurando-lhe que todos sentiam o mesmo quando chegaram ao território. Um trabalhador próximo acrescentou que, com o tempo, nada aqui parece surpreendente. Enquanto Alicia olhava em volta da casa, ela notou alguma coisa. Todos estavam ocupados. Os jornais se acumularam e a equipe trabalhou com a constância para lidar com tudo. Sem hesitar, Alicia estendeu a mão e se ofereceu para ajudar. Ragnar a princípio ficou confuso. Eu sabia o quão complicada era a papelada. Mesmo com seu conhecimento dos sistemas administrativos modernos. Ainda assim, ele não recusou. Se ela realmente não se importasse, aceitaria sua ajuda. Alicia então ligou para Seabas e solicitou os documentos antigos. Seabas cumpridos sem interrogatório. Alicia mergulhou no trabalho. Não teve muito tempo antes de algo estranho. Uma loja em particular tinha um estranho fluxo de dinheiro. Seus olhos agudos digitalizaram os livros de contabilidade, analisando todos os detalhes. Ele continuou trabalhando, concentrado e silencioso, até que finalmente anunciou que a maioria dos problemas deve ser resolvida. Seabas a observou, impressionada. Ele comentou que não era de surpreender que ele tivesse uma reputação de ser uma mulher altamente talentosa. Enquanto isso, Ragnar não pôde deixar de pensar em como a sociedade moderna parecia não ter educação básica como essa. Vendo Alicia como concentrado, capaz e calmo, percebeu algo. Quando os bugs demoníacos não se apegaram aos seus corações. Alicia poderia sorrir como qualquer garota normal mais tarde naquele dia. Alicia viu a equipe continuar com suas tarefas diárias. Uma empregada limpou as janelas. Um homem participou do jardim. Inspirado, Alicia se voltou para Ragnar e disse a ela que queria ajudar a limpar a mansão também. O anúncio surpreendeu a todos. A empregada protestou imediatamente. Ele não podia permitir que Lady Alicia fizesse essas coisas, mas Alicia insistiu. Agora ele não era mais uma duquesa, ele era simplesmente uma pessoa que morava sob o teto da família Brad. Eu queria experimentar tudo que nunca havia feito antes. A equipe tentou detê-la, mas Alicia já havia tomado sua decisão. À distância, Ragnar e Seabas assistiram o lado a lado. Ragnar sorriu e comentou como Alicia era boa. Seabas, sempre sereno, ele assentiu e disse que eles também deveriam fazer o melhor possível. Então, com um sorriso picante, Seabas disse a Ragnar que ele o havia deixado parte do trabalho do dia. Ragnar suspirou e murmurou quão implacável seu mordomo poderia ser. Só então, algo chamou a atenção de Ragnar. Os preços de uma loja de armas pareciam extraordinariamente altos. Ele revisou os registros e notou que o aumento ocorreu exatamente no dia em que Alicia chegou. Ao investigar mais,
ele percebeu que a loja era nova, dirigida por pessoas da capital real. Elas pretendiam vender objetos raros e preciosos, atuando como comerciantes nobres. Mas em uma terra onde as armas são usadas como ferramentas e se desgastam rapidamente, esse tipo de negócio de luxo não duraria. Ragnar entendeu sua verdadeira razão. Eles provavelmente foram enviados para monitorar Alicia. Sebas perguntou o que Ragnar planejava. Ele, frio e determinado, disse que o tópico cortaria a raiz. Ao anoitecer no território Brab, Ragnar estava sozinha, observando as fracas luzes de casas e lojas à distância. A conversa com Sebas ressoou em sua mente. Sebas o avisou para ter cuidado. As pessoas ligadas a essa loja não eram comuns. Eles foram treinados, eram habilidosos. Quando Ragnar perguntou como ele sabia, a resposta era simples. Um aventureiro ferido havia dado a Sebas um aviso. O homem, irritado com a arrogância com que um novo grupo de comerciantes fez negócios, tentou roubar algo por despeito. Mas antes que ele pudesse piscar, eles cortaram o braço direito, limpo e rápido, sem ver a lâmina se mover. Não era apenas habilidade, era mágico. Eu tinha certeza. Eles não eram bandidos simples. Na frente de aventureiros ásperos que viveram e lutaram nesta terra dura. Alguém que pode cortar sem tirar uma arma significa apenas uma coisa: há um mágico envolvido. Neste mundo, a essência mágica enche o ar como oxigênio. Aqueles que o controlam à vontade são chamados de feiticeiros. E durante as guerras, eles foram temidos acima de tudo. As maiores perdas em qualquer campo de batalha costumavam enfrentar mágicos inimigos. Ao ouvir o relatório, o rosto de Ragnar ofuscou. Agora eu entendi que eles não estavam lá apenas para os negócios. Eles deveriam eliminar Alicia. Ela era o objetivo. Sem hesitar, Ragnar se jogou em direção à fonte da ameaça. Ele entrou chutando a porta da loja suspeita. Sua entrada era alta e agressiva. Um grupo de homens armados lá dentro olhou para cima, surpreso. Um deles o reconheceu instantaneamente, Ragnar Brab, o terceiro filho da família Brab. Eles exigiram saber o que ele estava fazendo lá. Ragnar devolveu a pergunta. Por que eles estavam se divertindo e cheirando perto da propriedade da família Brab? Ele claramente disse a eles que, se eles lhe dessem uma explicação adequada, ele pode não tratá-los com força. Os homens se entreolharam e começaram a rir. Ganhando suas espadas, eles se aproximaram com confiança. Eles zombaram de Ragnar, dizendo que ele era apenas uma criança ingênua que havia vindo sozinho. Ele não estava com medo, mas Ragnar agiu antes que os insultos terminassem. Ele bateu brutalmente jogando-o contra os móveis. Então ele chutou o outro, batendo-o contra a parede. A sala tremia. Sua força os deixou atordoados. Um aplauso lento ressoou de baixo. Um homem encapuzado foi em frente, assistindo Ragnar com diversão. Ele comentou que Ragnar tinha apenas 15 anos, mas esse poder era impressionante. Ragnar entendeu instantaneamente que este era o mágico. O homem sorriu com malícia e perguntou algo que congelou o sangue de Ragnar. Como foi a senhorita Alicia? Ragnar estreitou os olhos e pediu para esclarecer. O mágico riu cruelmente. Ele falou de Alicia como um gênio caído, alguém demoliu sob o peso de seu feitiço. Ele admitiu que enviou seus malditos insoníacos dia após dia, tentando afogá-la em desespero e ódio. Essa era a maneira dele de esmagar seu espírito. Mas antes de terminar de falar, Ragnar avançou um piscar e afundou a espada no peito do mágico. Sua voz estava cheia de raiva. Ele disse a ele que, todos os dias que ele atormentava Alicia, ele o faria pagar. Alicia não foi quebrada. Ele sorriu prosperado, foi amado por todos na propriedade e orgulhosamente fez a realidade que o mágico rosnou e convocou um monstro enorme. Um louvor religioso se fundiu com a energia mágica foi jogada contra Ragnar, mas ele permaneceu firme. O mágico gritou que ele não podia acreditar. Ele havia derramado todo o seu ódio nessa maldição todos os dias. Como ela poderia superá-lo? Antes que eu pudesse escapar, Ragnar atacou o mágico e o mantis ao mesmo tempo, enviando-os voando. O mágico lançou um feitiço em resposta, tentando cortar os braços de Ragnar, mas não funcionou. Ragnar se levantou, sem arranhão. O mágico estava confuso. Por que não poderia machucá-lo? Ragnar disse calmamente que tudo que o homem fez era inútil. Então ele listou as dívidas uma a uma. Primeiro, para o aventureiro que foi cortado, ele atacou o mantis, invocou e destruiu. Segundo, pelas hordas de malditas pragas enviadas para Alicia, ele pisoteou a perna do mágico. Ragnar se inclinou e disse que perdoaria sua vida se ele revelasse quem estava por trás de tudo isso. O mágico respondeu fracamente: incendiar a família do duque. Isso foi tudo que Ragnar precisava ouvir. Agradeceu ao homem mais tarde com um golpe final. Ele descarregou um castigo por toda a dor sofrida por Alicia. O mágico caiu para as ameaças e maldições de Murmúrio com mal-humorado.
Mas Ragnar apenas sorriu e disse a ele que ele já estava amaldiçoado. Naquela época, o Seabas entrou no prédio, com uma presença tranquila e imperturbável. Ele perguntou se tudo havia terminado. Ragnar assentiu e pediu que Seabas fosse responsável pela limpeza. Seabas se inclinou e aceitou. Quando Seabas se virou para sair, Ragnar tinha uma pergunta. Eu queria saber se, quando eles foram à academia, havia uma maneira de manter Alice por perto o suficiente para sempre protegê-la. Seabas levantou uma sobrancelha e perguntou se ele se referiu sob o mesmo teto. Então ela brincou que estar grávida de ser estudante seria um pouco demais. Ragnar rejeitou horrorizado, dizendo que não era. Eu só não queria que nada acontecesse com Alice antes de poder agir. Isso foi tudo. Eu só queria estar perto o suficiente para protegê-la. Ele olhou para Abbas seriamente. Ele o tinha. Abbas assentiu com um pequeno sorriso, compreensão. Mais tarde naquela noite, Ragnar caminhou apenas sob o céu silencioso. Ele percebeu algo. Foi a primeira vez que ele lutou muito por alguém desde que vingou seu pai. Em algum momento, seu coração estava entorpecido, ele parou de sentir. Ele se perguntou quando havia passado e se ele se encaixasse na academia. Ao mesmo tempo, Alice estava lá dentro, lendo silenciosamente. Ele se perguntou se estava fazendo o suficiente, se tivesse dito a ele tudo o que Ragnar precisava saber sobre a academia. Com sentimentos não expressos em seus corações, ambos olharam para um futuro incerto. E assim, enquanto a noite foi aprofundada. Algo entre eles ficou sem palavras, mas o real passou alguns meses e Alice anunciou que começaria a capital real no dia seguinte. O momento foi lamentável. Eu não conseguia colher os rabanetes tingidos no tempo. Apesar de seu status de vilão nobre, Alice cuidou apenas do jardim, completamente concentrado na tarefa. Os recursos anteriormente reservados para o ensino superior haviam reatribuído para as tarefas diárias do lar, ironicamente formando Alice em uma mulher excepcionalmente capaz. Mais tarde naquele dia, uma das empregadas implorou chorando que Alice não saiu, dizendo que a academia era mais adequada para o jovem professor. Outra empregada insistiu que Alice ficaria melhor na mansão. Seabas, observando, notou a diferença na maneira como eles trataram os dois. Uma das criadas deu a Alice um pequeno objeto do bolso, um colar de crianças que o jovem professor costumava usar. Ele explicou que, se Seabas já passou pela linha, Alice deve usá-la para discipliná-la. Quando a carruagem começou a avançar, um mordomo brincou que, se algo acontecesse com Lady Alicia, Ragnar teria que limpar o chão como punição. Ragnar reconheceu com relutância. Alguém mais chamou o jovem professor, lembrando-o de que ele não esfriou e que ele comeu seus vegetais. Alicia riu do amor e disse a Ragnar que ela era realmente amada por todos e admitiu sentir um pouco de inveja. Para Ragnar, foi a primeira vez que ele deixou seu território nativo e se lembrou silenciosamente de todas as pessoas que deixaram para trás. Finalmente, sua carruagem chegou às montanhas, apontou o portador, agora eles podiam ver a verdadeira capital. Alicia permaneceu em silêncio, sem se mexer. Ragnar percebeu que suas mãos tremiam. Ela não disse nada. Para aliviar a tensão, Ragnar, desconfortável, pediu um favor a ele. Quando eles chegaram à estação, para mostrar como comprar uma passagem de trem e como viajar de trem, Alicia respondeu com uma pequena risada, causando o protesto de Ragnar. Mas ela garantiu que ele o deixasse em suas mãos. Foi sua primeira viagem, afinal. Ele alertou que a capital estaria cheia de pessoas. Em piada. Ele perguntou se eles deveriam colocar um colar em Ragnar para que não fosse perdido. Ele recusou, imaginando internamente que tipo de ação eles estavam montando. Eles entraram pelas portas e Alicia começou a mostrar a cidade. Ragnar parecia surpreso. Eles haviam atingido a capital real, Éter, lar de mais de 1 milhão de pessoas. A cidade foi protegida por uma enorme barreira que foi dita que havia sido construída por um sábio antigo. Na mente de Ragnar, a cidade parecia ideal. Poucos monstros, sem guerras. Não foi de surpreender que tantas pessoas se reunissem lá. A Alicia comentou que se sentiu um pouco apertada em comparação com sua terra natal no território Braga. Os dois passaram pela cidade, testando alimentos e explorando as ruas. Ragnar perguntou se o quarto onde eles ficariam estava dentro do campus da escola. A Alicia confirmou que sim, e que os quartos de meninos e meninas foram separados. Ragnar admitiu que gostou. Eles finalmente chegaram ao local. A Alicia apresentou o edifício onde eles morariam. Ragnar ficou atordoada. Parecia ruinoso e longe da escola principal. Ele perguntou que tipo de lugar era isso. A Alicia deu a ele uma carta de Seabas. Ele leu em voz alta.
Ele explicou que morar em um quarto deteriorado e ser exposto a provocações públicas fazia parte do plano de convencer as famílias nobres da oposição a parar de resistir à reintegração de Ragnar. Alice entendeu a intenção e parecia que Seba já havia percorrido a voz pelos canais apropriados. Ragnar pensou que, se não houvesse mais ninguém por perto, o quarto poderia ser conveniente. Mesmo assim, eu definitivamente precisaria de limpeza. Alicia, pensando no futuro, mencionou que talvez ela começasse a cultivar vegetais no pátio. Enquanto ao lado da janela, uma carta chamou sua atenção foi escrita na redação de Brad. O conteúdo dizia que os preservativos haviam sido salvos no quarto do jovem professor. Ragnar, lendo isso, esmagou a letra na mão. Alice olhou para ele de lado, percebendo sua reação, e ele rapidamente negou sua cabeça para levar importância. A carta continuou. Tudo o que Cinder poderia fazer era consertar para Alicia e Ragnar morarem juntos. O jovem professor teria que aprovar o exame de admissão para entrar na mesma classe alta que Lady Alicia. Eles queriam a sorte, fechando a carta com esperança, mas Ragnar estava inquieta. Mesmo que eu conseguisse passar, o lugar para o qual eles aspiravam, a Academia no Amor, era muito diferente de tudo o que eu sabia. Atraiu quase todos os nobres filhos do reino. As classes foram segregadas por intervalo. Aqueles que tinham potencial para o casamento real entraram na classe alta, aqueles que não tiveram, na vítima. No entanto, mesmo os plebeus poderiam ser aceitos na classe alta se sua magia ou conhecimento fossem dignos de um descendente de sábio. Para Ragnar, parecia um grande estágio, bem acima de sua educação modesta. Ele imaginou a vida escolar que o esperava. Antes de apenas um nobre rural de terra distante e um vilão de chamada. Agora eles entraram em uma história muito maior do que a dele, mas Ragnar já havia decidido. Se fosse habilidade, eu provaria que eles eram dignos. No dia seguinte, ele começou com uma voz que gritou que estava atrasado. Um professor esperava, sem impressionar, que um nobre de um território remoto fez um membro do corpo docente da classe alta. Era inaceitável. Ragnar simplesmente sorriu e se desculpou, dizendo que estava perdido, o que não era uma mentira. Foi a primeira vez na academia. Vista-se com roupas esportivas simples, Ragnar plantou em frente ao examinador. O professor murmurou que Ragnar era incrivelmente lento. Como suspeita de Ragnar? O tratamento que eu receberia seria assim, depreciativo e nojo. O professor disse que começaria com um teste de mágica básico. Ragnar teve que lançar um feitiço com o máximo de energia em direção ao alvo. Quando perguntado se havia condições específicas ou tipo de mágica necessária, o professor disse impacientemente que não e pediu que ele começasse. Ragnar assumiu sua posição. O professor observou com desinteresse, murmurando como era irritante ser atribuído como um examinador para esse nobre. Então, em um instante, Ragnar lançou seu feitiço. Uma explosão roncou, a parede quebrou e a explosão até cruzou as paredes para trás. O objetivo foi destruído. Os detritos permaneceram no chão. O professor ficou atordoado. Quem era aquele garoto? O que acabou de acontecer? Ragnar perguntou calmamente se isso havia acontecido. O professor, abalado, disse que ainda havia mais evidências. Embora Ragnar tivesse habilidade claramente mágica, o professor pensou que não passaria no teste a seguir. Ele lhe deu uma espada de madeira. O próximo teste foi esgrima. As regras eram simples, derrotam o professor e passam. A magia foi estritamente proibida. Ragnar aceitou e disse que eles fizeram rapidamente. Sua confiança irritou o professor, que resmungou que Ragnar era um bárbaro. O professor bateu, mas antes que a luta fosse desenvolvida, Ragnar fez um movimento rápido com sua espada de madeira. O professor foi desarmado e caiu no chão. Ragnar pegou a espada do professor e a examinou. Dentro da suposta espada de madeira, havia ferro escondido. Por outro lado, a espada de Ragnar era madeira normal. Claramente, o professor tentou sabotá-lo desde o início, querendo garantir que ele falhasse lhe dando uma arma mais baixa. O tumulto chamou a atenção. Uma voz perguntou o que estava acontecendo. Ragnar virou-se para a porta e ficou paralisado. Havia um homem se dirigindo a ele diretamente. Ele era o diretor da academia, o principal Borsa Gran Cascade. Esse encontro inesperado em Éter, para melhor ou para pior, marcou uma nova virada na estrada. Valsi entrou na sala, observando que o dia foi o exame de transferência. Havia, alto e digno, nada menos que Boria Gran Cascar, diretor da academia, amplamente conhecido como o sábio e o nobre de uma das casas de Ducares. Para alguém como Ragnar, um menor nobre de terras abandonadas, atraindo a atenção de alguém como Boria não seria nada além do perigo. Boria veio calmamente e avaliou a cena. A área de exame destruída estava ao seu redor. O professor atordoado caiu no chão,
permanecendo em silêncio por um momento, aparentemente atolado em seus pensamentos. Então, sem hesitar, ele declarou que Ragnar havia aprovado o exame. Ragnar ficou surpresa. Embora ele tenha levado surpresa, ele agradeceu, sem ter certeza de que era realmente assim. Bori explicou que a diferença entre as faixas superior e inferior na academia não passava de uma ligeira variação nas linhagens. Então ele levantou uma pergunta. Ragnar queria se juntar à classe alta? Ragnar duvidava. Não era que ele estivesse desesperado para estar na classe alta, não foi isso que o moveu. Mas eu sabia que havia alguém lá para proteger, e isso já foi motivo suficiente. Bori aceitou sua resposta e aprovou sua admissão na classe alta. O professor no chão, ainda irritado, se opôs. Ragnar veio de uma terra atrasada. Pior, sua noiva estava recentemente envolvida em um incidente. O que eles esperavam alcançar? Boria se virou para ele friamente, chamando-o de idiota. Ele lembrou que, se ele realmente fosse professor, ele tinha que agir como tal e impedir problemas antes de começarem. O professor não tinha réplica. Ele se desculpou timidamente. Ragnar estava sem palavras. Boria se dirigiu diretamente a ele. Como uma exceção especial, Ragnar poderia usar o quarto designado, mas ele foi lembrado para manter um comportamento adequado e decente como estudante. Ragnar sentiu em reconhecimento. Mais tarde, quando ele voltou para o quarto, ele refletiu acima de tudo. Ele não ajudou o protagonista a subir de nível? Ao chegar à porta, ele ligou para anunciar seu retorno. Alicia foi apressada a recebê-lo. Visivelmente preocupado, ele perguntou se algo estranho havia acontecido ou se alguém havia lhe dito algo. Ragnar tranquilizou-a e notou o uniforme escolar que ela estava usando. Talvez eu estivesse testando. Ele era bom, mas não disse isso em voz alta. Internamente, parecia adorável, embora ele sentisse que não importava tanto para dizer isso. Então ele disse a ele o resultado. Aprovou o exame. Não era algo que eu realmente queria fazer. Mas depois de tanto esforço e desafios, ele fez questão de ter sucesso. Alicia, curiosa, perguntou sobre algo que ela estava querendo saber um pouco. Que doenças mágicas tão chamadas? O que era exatamente? Ragnar explicou vagamente que poderia usar toda a magia básica, mas era difícil de detalhar. Mais do que tudo, o que se destacou foi: antes do estômago de Alice rugir. Ele seguiu um momento de silêncio, depois uma vergonha visível. Sem dizer mais, ele rapidamente declarou que prepararia o jantar. Amanhã seria um dia ocupado na academia, eles precisavam de algo nutritivo. Ele se apressou a sair. Ragnar permaneceu grata e agradeceu. Ele disse a ele que, se encontrasse um problema na academia, ele teve que contar a ele. Alice avisou que a violência não era permitida e não se importava com o que os outros disseram porque ele estaria lá. Ragnar corou. Dentro, ele pensou que Alice era talvez mais forte que ele. Ela perguntou o que ela quis dizer. Ele não respondeu, mas, em seus pensamentos, sabia que era capaz de suportar a dor emocional, algo que até os soldados endurecidos geralmente não alcançavam. Quanto a ele só tinha forças porque conhecia seus limites. No dia seguinte na academia sussurros, eles o seguiram enquanto caminhavam. Alguém apontou para uma cicatriz, perguntando se era duelo, outro confirmou. Então os murmúrios vieram sobre o homem que caminhou ao lado de Alicia. Quem foi? Embora muitos tenham admitido que ela era linda, os rumores continuaram. Não havia como me casar agora. Ragnar tentou manter a calma, lembrando-se de ser sereno e pacífico, mas um comentário cruzou a conversa. Alguém murmurou que, desde que o status de Alice havia caído, talvez ele pudesse fazê-la concubina. Antes que as palavras estabelecidas, o homem caiu. Seus amigos pareciam alarmados. Alicia, agora ao lado de Ragnar, sussurrou para parar. Ele fingiu inocência. Internamente, ele perguntou se havia deixado escapar alguma intenção assassina. Os da capital seriam realmente tão fracos? Mais tarde, na sala de aula, Ragnar continuou a refletir. O protagonista no estágio final da história estava destinado a acordar como um santo. Era uma garota linda. Serena, como um céu azul claro, tentou se lembrar do nome dela. Então, uma voz próxima chamada em sala de aula, uma pergunta endereçada a Mariana Ocean. Ela respondeu explicando que a mágica mais usada pelos sábios era um atributo elementar. Para dominar, nada tinha que ser alcançado. Ragnar olhou para ela, uma garota com óculos. Essa era ela, a heroína. O professor confirmou que a resposta estava correta, apesar de ser uma pergunta de armadilha, um resultado esperado do discípulo do sábio. Mariana ajustou os óculos. Mas eles de repente caíram e quebraram no chão. Ragnar começou a se perguntar se ela realmente era a protagonista de um jogo otome. Mariana murmurou em seus óculos quebrados.
Os companheiros começaram a sussurrar, apontando que foi a quarta vez naquele mês que quebrou os óculos e chamando-o de infeliz. Outro disse que alguém deveria mudar de assento com ela. Um terceiro acrescentou que Mariana havia rejeitado essas ofertas para educação nos pensamentos de Ragnar. Sua aparência não coincidiu com a ideia de que uma história romântica começou com o príncipe. Mariana murmurou que, se soubesse que isso aconteceria, eu teria pedido um assento mais tarde. Um parceiro se ofereceu para trocar de assento com ela, mas Mariana insistiu que ele os consertaria sozinho. Ele agradeceu a oferta e o parceiro aceitou sua decisão. Mais tarde, o professor abordou Mariana por seu nome completo, dizendo que, na próxima provisão de assentos, ele estaria diretamente em frente ao pódio. Mariana aceitou nervosamente, curvando-se repetidamente e se desculpando. Ragnar se viu refletindo sobre Alicia, imaginando quem realmente lutou. Mas durante o intervalo, sentado no quarto, ele admitiu que não podia perguntar isso a ele. Ele pensou que os homens no passado são os piores. De repente, um forte estrondo ressoou no telhado. Os detritos caíram de cima. Ragnar rapidamente moveu a mão e formou uma barreira que protegeu Alicia dos fragmentos. Olhando para o novo buraco, ele percebeu que o dano era grave e que ele teria que repará-lo mais tarde. Alicia perguntou sobre a estranha maneira transparente que a protegira. Ragnar respondeu que era uma barreira oculta. Magia do atributo sagrado, semelhante à barreira guardião que envolve a capital real. Alicia, confusa, perguntou se ela poderia realmente usar a magia sem cantar. Ragnar disse que ele era muito conveniente. A maioria viu as barreiras como paredes sólidas, mas com lançamentos sem música. De repente, Ragnar derramou o conteúdo de um bule no ar, surpreendendo Alicia. O líquido foi capturado por um recipiente invisível. Ragnar explicou que a barreira poderia assumir qualquer forma, mesmo esse copo transparente. Alicia ficou impressionada, assistindo o café flutuando na frente dela. Ragnar olhou para ela com amor, pensando em como parecia adorável. Ele acrescentou que havia outras diferenças entre as barreiras comuns e as da capital real. Alicia refletiu e comentou que talvez fosse porque Ragnar pudesse controlar o que estava acontecendo e o que não era. Ragnar confirmou sua dedução. Barreiras avançadas podem ser seletivamente permeáveis. Alicia comparou-se a poder fazer qualquer coisa. Ragnar disse que ainda havia limites. Por exemplo, eu não pude separar coisas já mistas, como o açúcar dissolvido em café. Isso lembrou que o café que Alicia preferiu terminou. Alicia confirmou que havia terminado os grãos que havia trazido. Corando, ele perguntou a Ragnar se ele estava livre mais tarde e se ele queria sair. Eu conheci um lugar com excelente café. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos, Alicia mencionou que o local deveria estar próximo. Ragnar perguntou onde alcançou essa informação. Alicia explicou que, enquanto estudava na biblioteca durante um almoço, alguém se aproximou dele. Aquela garota gostava de café e se tornou amigos. Foi aquela garota que recomendou o local. Eles logo chegaram e Alicia apontou a loja, anunciando que era isso. Ragnar leu a placa na porta. Ocean Café Specialized Store. Um sentimento estranho o invadiu. Poderia ser? Ele e Alicia tocaram a campainha. Inesperadamente, a porta se abriu e Mariana apareceu. Claramente surpreso ao ver Alicia lá. Ragnar ficou tão atordoada com a partida. Mariana comentou que Alicia havia sido parada em frente à loja, o que lhe causará curiosidade. Ao olhar para cima, ele notou Ragnar e lançou um comentário despreocupado de que ele era o verdadeiro amante do café. Alicia confirmou seu nome, apresentando-o como Ragnar. Ele a cumprimentou educadamente. Mariana se curvou, estudando-o com cuidado, e disse que parecia um colega de classe dele. Alicia perguntou sobre isso e Ragnar admitiu que eles nunca haviam realmente falado, embora estivessem na mesma classe. De repente, Mariana começou a se preocupar nervosamente. Ele se desculpou, aparentemente impressionado com a ideia de que um nobre havia chegado à sua loja. Então ele perguntou por que Alicia estava com alguém como Ragnar. Alicia parecia confusa, lembrando que ela também era de status nobre e que Ragnar era seu noivo. Imediatamente, Mariana entrou em pânico e caiu no chão como um pedido de desculpas. Ele implorou perdão por não reconhecer seu alcance nobre, expressando profunda vergonha e arrependimento. Alicia ficou surpresa com a cena dramática, especialmente quando Mariana perguntou se merecia a execução por seu erro. Ragnar suspirou por dentro, decepcionado como as coisas haviam saído. Aquela garota, esse deve ser o principal protagonista. Mais tarde, dentro da loja, Mariana continuou se desculpando por sua reação anterior, tocando a testa como se quisesse reconstruir. Alicia respondeu com culpa, dizendo que foi ela quem deveria se desculpar, mas Mariana o rejeitou.
Ele explicou que havia se aproximado de Alicia por emoção. Eu esperava, talvez, finalmente faça um amigo. Mariana tinha visto Alicia tomar café na biblioteca e assumiu que ela era uma plebeu como ela. Ragnar refletiu. Neste mundo, o café era considerado uma bebida de pessoas comuns. Ainda assim, ele gostou muito. Mariana mencionou que tinha ouvido dizer que 2 discípulos dos sábios compareceriam naquele ano e assumiram que Ragnar era um deles. Ragnar estava confuso. Houve outro discípulo? Alicia perguntou se Mariana havia perdido todo o drama que causou na escola. Mariana admitiu sim e se perguntou se é por isso que Alicia parecia tão isolada. Ele ficou surpreso que esse incidente tenha acontecido sem ela saber. Ragnar questionou como algo tão importante poderia perder. Mariana confessou que acidentalmente pegou a carruagem errada e terminou em outro lugar. Ragnar não pôde deixar de se perguntar se era apenas azar ou algo mais deliberado. Todos os dias se perder, tinha que ser apenas um tão crucial. Alicia mudou um pouco de assunto, observando que as pessoas disseram que Mariana era uma gênio na magia, mas, ao mesmo tempo, parecia um pouco disperso. Mariana reconheceu, explicando que, embora realmente fosse boa em magia, seus pais costumavam dizer que era inútil em todo o resto. Curioso, Ragnar perguntou sobre seus pais. A expressão de Mariana suavizou. Ele explicou que eles haviam morrido há 1 ano devido a uma doença. Alice imediatamente repreendeu Ragnar por ser insensível. Ele se desculpou. Mariana disse a eles que estava bem, que devia sua vida atual aos pais. Então, ele se levantou e se ofereceu para servir café, lembrando que, embora ele os tenha convidado, ele ainda não havia preparado nada. Pouco tempo depois, Mariana tomou o café junto com uma sobremesa. Alicia tentou um gole e ficou surpresa com o quão bom ela sabia, completamente diferente do que Ragnar geralmente preparava. Ele riu desconfortável, achando estranho que eles usassem os mesmos grãos porque se lembrava muito melhor de algo que Sebas havia lhe dito que seu café era amargo, talvez simbólico de sua própria vida. Ele se virou para Mariana e declarou que agora seu mentor a consideraria. Mariana protestou a envergonhar e Alicia tranquilizou-a dizendo que ela acabou de brincar. Bushing. Mariana comentou o quão estranho era que os 2 nobres não temiam nada. Ragnar perguntou por que temia tanto os nobres. Mariana explicou que era uma lembrança fraca, mas dolorosa, de uma garota no bairro. Avisou-o a desafiar um nobre, mesmo que fosse um pouco poderia custar sua vida. Mais ou menos naquela época, um carro nobre atingiu. O pessoal da carruagem não mostrou preocupação com o estado e o deixou para trás. O acidente havia se deteriorado. Seus pais, ouvindo que o café era bom para a visão, começou a beber. Com o tempo, o café se tornou um hábito familiar, algo que uniu todos eles. Mariana olhou para a xícara e riu, apreciando a profundidade do sabor. Alicia perguntou se era verdade que Mariana era hábil em magia. Mariana assentiu. Entre suas habilidades mágicas, a mais dominada foi a mágica de recuperação, o poder de curar os outros. Alicia olhou para Ragnar com admiração. O que Mariana possuía, a mágica de recuperação era extremamente rara. Ragnar confirmou, observando que, naquele mundo, muito poucas pessoas poderiam curar outras pessoas através da magia. Mas Ragnar sabia pelo jogo que Santa Mariana tinha um potencial muito maior. Ele poderia curar qualquer doença, expulsar demônios e até regenerar membros perdidos. Mariana revelou que, 1 ano atrás, ela não podia salvar seus pais quando ficaram doentes. Esse desamparo a levou a estudar incansavelmente para que, se alguém querido estivesse em perigo, ela poderia protegê-lo. Alicia, movida por sua sinceridade. Ele se levantou e abraçou gentilmente Mariana. Momentos depois, Alicia percebeu que a loja ainda estava vazia. Nenhum outro cliente havia entrado. Ragnar admitiu que era porque ele havia fechado a porta ao entrar. Alicia, com olhos abertos, pegou seu colar e exigiu que ela o abrisse imediatamente, acusando-o de impedir o negócio. Mas Mariana tranquilizou os dois, dizendo que ultimamente as férias fecharam o café para se concentrar mais em seus estudos. Mais tarde, enquanto se preparava para se separar, Mariana agradeceu a visita. Alicia perguntou se Mariana não ficaria no quarto. Dado seu status de discípulo dos sábios, ele provavelmente estava isento de muitos requisitos. Mas Mariana negou com um sorriso suave. Ele disse que gostava de sua casa. Suas despesas de vida e registro foram cobertas, mantendo excelentes notas e parte de seu subsídio ao quarto foi redirecionado para apoiar seu estilo de vida atual. Antes de sair, Mariana disse a Alicia que, se alguma vez tivesse problemas na academia, ela deveria ir até ela. Alicia respondeu que apenas com essas palavras foi suficiente e sinceramente agradeceu.
Então Mariana exclamou quão deslumbrante Alicia era e brincou perguntar a Ragnar se ela deixaria ficar com Alicia. Ragnar negou categoricamente. Alicia, confusa com a conversa, perguntou do que eles estavam falando. No caminho para o quarto, Alicia refletiu em voz alta que Mariana era realmente uma boa pessoa. Quando ele a viu pela primeira vez, ele notou algo familiar. Mariana tinha os mesmos olhos que Ragnar, olhos que pareciam diretamente, claros, bonitos. Ragnar concordou. Pessoas com grande força interior geralmente têm essa aparência. Alicia perguntou se ele já havia conhecido alguém assim antes. Ragnar respondeu que sim e de repente ele se virou para ela, sorrindo suavemente. Ele descreveu aqueles olhos com forte vontade, olhos que enfrentam o destino. Bonito, adorável. Alicia corou, envergonhou e perguntou o que ela quis dizer com isso. Ele pretendia ser um príncipe? Ragnar, ainda sorrindo, admitiu que realmente não estava em todo o tipo principesco. Um vilão e um protagonista plebeu, duas meninas destinadas a colidir, agora inexplicavelmente compartilhavam um almoço tranquilo. A tensão que definiu seus papéis parecia dissolvida, substituída por uma empresa silenciosa. Mariana ficou impressionada com a aparência atraente do sanduíche de Alicia. Enquanto isso, Ragnar estava no telhado assistindo a cena se desenvolver. Ele pensou que a harmonia entre amigos era bonita, embora ele não entendesse como eles haviam chegado a esse ponto. Alicia olhou em volta, imaginando onde Ragnar havia saído. No momento em que o recesso começou, ele desapareceu. Mas ele sabia que levou seus estudos a sério. Enquanto isso, Ragnar estava perdido em seus pensamentos. Com Alicia agora ao seu lado, alguém que havia sido descartado na fronteira na história original, suspeitava que as críticas crescessem. Ele não estava chateado por ser um personagem secundário, mas aquela estranha virada do destino o perturbou. Na história do jogo, Alicia e Mariana eram inimigos. Alicia havia perdido um duelo e foi exilado na fronteira. No entanto, aqui, Mariana não era inimiga de Ragnar ou que havia batido Alicia. Então, quem derrotou Alicia nesta versão? Uma memória veio à mente. Foi o príncipe que causou o duelo. A curiosidade de Ragnar acordou. Determinado a investigar, ele olhou do telhado e os viu, as meninas conversando com um menino. Aquele garoto era Edward Graneterdon, o próprio príncipe. Eles pediram que ele os acompanhasse, mas ele gentilmente recusou, dizendo que tinha uma promessa anterior. Edward já havia sido prometido. Sua rota no jogo foi a mais tradicional, sugerida para iniciantes por ser gerenciável, um rival de nível de tutorial. Se a história seguiu seu caminho original, na época ele e Alicia deveriam se aproximar. Em vez disso, Edward se virou para outra pessoa e pediu desculpas por esperar por ela. A garota o cumprimentou calorosamente e formalmente a chamou de Alteza. Ragnar, observando à distância, ficou impressionado. Eu nunca a tinha visto antes. A garota se chamava Patrícia. Edward pediu que ele o chamasse simplesmente por seu nome, não pelo título. Patrícia rejeitou timidamente no início, nervoso com a familiaridade. Mas Edward a lembrou de seu primeiro encontro na cidade do castelo antes da academia, quando ela usou seu nome sem saber. Ele chamou um destino para se encontrar novamente e gentilmente pegou a mão. Patrícia corou, claramente afetada por seu gesto. Ragnar estava cada vez mais confuso. No jogo original, não havia caráter chamado Patrícia. O papel de Mariana estava substituindo? Quem era exatamente aquela garota? Antes que eu pudesse pensar mais, uma voz chamada Edward. 4 jovens se aproximaram. Felizmente, lembrou-o de não esquecer Luz. Outro, com óculos, disse de brincadeira que ele não deixaria Edward poder tirá-lo. Uma terceira descrença expressou como Patrícia chamou toda a sua atenção, chamando-a de garota má com um sorriso. Os olhos de Ragnar se abriram quando ele percebeu. Esses 4 eram todos possíveis interesses amorosos do jogo. Isso significava apenas uma coisa. Patrícia estava no centro de um harém inverso. Um sugeriu que eles almoçassem juntos. Outro se aproximou de Patrícia enquanto Edward suspirou e pediu ao grupo que contenha um pouco. Patrícia, preso no meio. Parecia oprimido. Ele tranquilizou os meninos e revelou que havia preparado porções extras como sempre, convidando-os a comer. À distância, Ragnar murmurou para si mesmo que era um desenvolvimento típico de lebre inversa. Patrícia estava claramente assumindo o papel principal. Que toda essa assembleia também seria desenvolvida significava que ele já havia ativado todos os sinais críticos para cada interesse romântico masculino. Algo quase inédito em um primeiro jogo. E eles não eram meninos, eram herdeiros de casas de prestígio, cada uma já deveria ter uma noiva. Se apenas Edward ainda pudesse fazer sentido.
mas que ela estava no centro de todos, mantendo essa rede de relacionamentos. Isso causaria caos. Não seria surpresa. Ragnar pensou sombrio, se depois de se formar, alguém acabou morto em circunstâncias misteriosas. Mesmo assim, Ragnar não tinha planos de se envolver no grupo de Harém Inverso. Eu planejava ficar longe. Mas sua atenção se concentrou em um indivíduo que exigiu vigilância especial, Dreit Gnit Galakazis. Como ele temia, aquele homem estava presente. Gilezu disse aos outros que era melhor comer lá com todos do que na cafeteria. Galakazis foi o segundo filho da poderosa família Ignite. Ragnar ouviu cuidadosamente como Galakazis chamou Patrícia, misteriou Chica e perguntou se ela tinha ouvido falar sobre o mágico que causou problemas no território próximo. Ragnar ficou fora de intervenção. Atuar não era opção. Lembrei-me muito bem de como Gilaziz era perigoso. Gilaziz nasceu de uma concubina como seguro, caso algo aconteça com o primogênito da família Ignati. Essa paternidade deixou complicações profundas e sua rota no jogo original foi carregada de escuridão e peso emocional. Uma única decisão do jogador pode mudar completamente o seu caminho. Essa volatilidade fez dele uma figura perigosa. A família Imata havia atacado Ragnar antes, o que deveria ter significado que eles acabariam por atravessar. No entanto, até agora eles não haviam encontrado uma vez. Ragnar decidiu deixá-lo passar por enquanto. Tudo o que eu realmente queria era que Alicia tivesse uma vida pacífica e evitar a possível ruína futura. Isso foi tudo. Mas seus pensamentos foram subitamente interrompidos por uma voz que indicava que escolher e decidir assim era algo que ele não respeitava. Ele era o diretor da escola. Ragnar parou por um momento e respondeu que era perigoso estar no telhado. O diretor disse que Ragnar foi a última pessoa que deveria dizer algo assim. Ragnar se perguntou o que havia liderado Boria lá. Aproveitando o momento, ele disse ao diretor que tinha algo que queria perguntar. Na mente de Ragnar, as peças começaram a se encaixar, a escuridão não natural nas raízes dos cabelos loiros de Patrícia, a situação de Harém Inversa impossível que ele havia criado. Não havia dúvida. Patrícia foi uma reencarnada. Assim como ele se virou para o diretor e pediu que ele lhe contasse tudo o que sabia sobre o aluno chamado Patrícia. Queria saber seu nome completo, Origins, o tipo de mágica em que se destacou e quaisquer outros dados relevantes. O diretor respondeu mencionando seu nome completo, Patrícia, e questionou que suspeitara Ragnar. Do ponto de vista dele, não havia nada fora do lugar. Patrícia passou no exame de admissão como todos os outros e a admissão foi concedida de acordo. Ele enfatizou que não havia intervenção ou manipulação secreta de sua parte. No entanto, Ragnar não conseguiu tirar a sensação de que algo estava errado. Ele lembrou o incidente durante o evento de entrada quando o protagonista foi claramente separado e deliberadamente isolado. Se isso fizesse parte do plano de Patrícia, ela precisaria de ajuda, provavelmente uma poderosa casa nobre. Os suspeitos mais prováveis, em sua mente, eram a família Ignite. O diretor reconheceu a cautela de Ragnar. Mas ele sugeriu que, dada a incerteza dos verdadeiros objetivos de Patrícia, era melhor mantê-lo registrado e sob vigilância do que deixá-lo sem controle. Ragnar concordou, embora com relutância. Uma resolução pacífica seria ideal. O diretor lembrou a Ragnar que ele era um estudante e tinha o direito de experimentar uma vida escolar normal. Ele perguntou por que ele estava confinado a um estilo de vida tão restritivo. Ragnar simplesmente respondeu que era um nobre de terras fronteiriças abandonadas e que ficar nos bastidores era a melhor opção para alguém como ele. Em particular, Ragnar lembrou que ele só tinha que suportar 3 anos. Isso seria suficiente, mas o diretor o desafiou. Ele havia esquecido o orgulho da família Brown. O sangue que corria em suas veias foi revelado mesmo nas condições mais opressivas. Eles resistiram até o fim. O diretor admitiu que antes de pensar que o orgulho era apenas teimosia se apegando à vida, mas agora ele se perguntou se a determinação de Ragnar era realmente tão fraca. Em resposta, Ragnar deu um passo à frente e deu um soco no diretor. Uma luz brilhante explodiu. O chão roncou sob a academia. Os alunos do lado de fora gritaram confusos enquanto o ar tremia e a parede atrás do diretor rachou. O punho de Ragnar ainda estava alto, mas ele realmente não havia atingido. Ele disse ao diretor que essa era a situação que ele estava procurando e que ele só respondeu de acordo. Se algo acontecesse com Alicia, qualquer dano nunca o perdoaria. Ele não se importava se a academia era o pátio carente do diretor. Ele aceitou sem protesto. Se essa fosse a vontade de Ragnar, eu teria que provar isso. Ele perguntou a Ragnar se acreditava no destino. Ragnar respondeu confuso, perguntando se ele se referiu a esse cenário absurdo em que eles estavam.
O diretor explicou que Mariana Ocean era uma garota com um destino incomumente forte. Mas esse destino havia se distorcido severamente e agora desmoronando no caos. Eventualmente, isso envolveria todos na academia, que também tinham destinos fortes. A própria nação poderia ser dividida entre luz e escura. No entanto, em seu estado atual, Mariana não tinha o poder de resistir a essas forças. O diretor pediu a Ragna para protegê-la. Mariana, que havia perdido o guardião, não deve permanecer ligado a esse pequeno mundo fechado. Seu destino apontou para um lugar muito mais longe. Enquanto isso, Mariana expressou nervosismo. Ragna considerou as palavras do diretor. Proteção, hein? Ele se perguntou o quanto Boria sabia. Ele então se virou para Mariana e perguntou se era a primeira vez que entrou em uma masmorra. Ela confirmou que sim. Ragna refletiu silenciosamente. A masmorra de treinamento prático foi onde os alunos aplicaram a mágica aprendida em sala de aula. Havia medidas de segurança, mas a complacência poderia causar lesões reais. Eles não podiam abaixar a guarda. Perto, Patrícia se agarrou ao príncipe, visivelmente assustado. Edward a estava segurando em seus braços, garantindo que ela tinha certeza. Ela agradeceu a ele, dizendo fraco. Os outros homens do grupo também declararam que o protegeriam. Nos pensamentos de Ragna, ele reconheceu a situação instantaneamente. Esse evento na masmorra foi claramente projetado para fortalecer os links com os objetivos da conquista. Era um cenário construir relacionamentos. Mas escondido havia um ponto-chave da trama, a relíquia sagrada. Ragna se perguntou que o falso protagonista, Patrícia. A respeito disso, nesse momento, Alicia chegou, desculpando-se por esperar e sugerir alegremente começar. Mariana a cumprimentou com entusiasmo, agitou sua mão feliz. Ragna observou que Alice agora tinha a presença de um aventureiro experiente. Mariana perguntou por que parecia tão animada. Alicia respondeu que não havia entrado em uma masmorra e realmente esperou por ele com desejo. De repente, uma voz áspera soou, zombando de Mariana. Ela era uma garota que chamou seu persistente plebeu. Alguém desesperado por se apegar à academia por associação. Seu subordinado repetiu o insulto, apoiando Lady Catarina. Ragna imediatamente a reconheceu. Aquela garota, Ina, costumava ser um antigo aliado de Alicia. Seu penteado, encaracolado em tirabuzon exagerado, ganhou o apelido de Peeling na mente de Ragna. E Catarina dirigiu seu desprezo por todo o grupo, zombando que os ratos e camponeses do bairro procuraram pertencer a uma bela escola para nobres refinados. Ele se aproximou de Arroga, anunciando que isso não era um lixo como Mariana. Ele se ofereceu para limpar a academia em seu nome. Alicia ficou calmo na frente dela. Agarin olhou para ela com raiva, acusando-a de arrogância. Ele a culpou por permitir que os plebeus corriam de graça na academia, chamando-a de um fracasso danificado. Alicia admitiu que, se Catarina a odiasse, estava tudo bem. Ele tinha feito o suficiente para merecer. Mas ele insistiu que Mariana não tinha relacionamento. Se Catarina quisesse um confronto, um duelo ou qualquer outra coisa, poderia fazer um pedido formal. Além disso, Alicia acrescentou que, se a Catarina planejasse desafiar um discípulo do sábio ou de si mesma, ela deveria estar preparada para perder. Furioso, Aratina zombou de Alicia por construir o que chamou de montanha de macacos. Ele disse para ele passar o resto de sua vida bebendo café onde deveria estar. Alicia respondeu sorrindo que faria isso porque gostava de café. Incapaz de vencer a troca, Agarina saiu com sua comitiva. Murmurando quão insuportável era o cheiro de grãos de café. Uma vez lá fora, Alicia suspirou aliviada. Ragna olhou para ela incrível. Alicia era forte. Alicia pediu desculpas por arrastá-los para encontrar alguém tão estranho. Ragna, em seu coração, gostou ainda mais dela. Então ele se virou para Mariana sorrindo e mencionou o insulto de Catarina, chamando Alicia danificado. Ele brincou perguntando se deveria matá-los. Mariana sorriu e apontou que eles até insultaram o café que Alicia os repreendeu rapidamente dizendo para eles pararem dentro da caverna de Mariana olhou em volta. Foi a primeira vez em uma masmorra. Ele comentou que as armadilhas e monstros pareciam aparecer um após o outro. Alicia perguntou por que seu grupo havia terminado na linha de frente. Ragna admitiu que provavelmente foi culpa dele. Ele perguntou se eles estavam bem. Antes de alguém responder, ocorreu um incidente repentino. Alicia gritou alarmado. Ragna ficou quieta, tendo tomado uma flecha que quase a alcançou. Ele explicou que mantinha uma barreira protetora a alguns milímetros de sua pele. Alicia ficou maravilhada, chamando-a de uma técnica extraordinária. Ragna explicou que, se o poder mágico tivesse terminado, a barreira falharia e a flecha o atravessaria. Essa magia havia surgido há muito tempo, quando ele estava perto da morte. A ideia era simples:
Se alguém pudesse cobrir todo o corpo com uma barreira, eu não sentiria medo. Eu pratiquei continuamente e agora era algo natural. Mariana perguntou se o território Brau era realmente um lugar tão aterrorizante. Alicia respondeu que era realmente bastante agradável. Ele acrescentou que planejava voltar para lá com Ragnar nas férias de verão e convidou Mariana para acompanhá-los. Mariana aceitou animadamente. Ragnar disse que parecia a oportunidade perfeita para treinar. Ele propôs treinamento nas montanhas, algo que chamava o campo de treinamento de estilo Brab. Ele prometeu que, no final, todos poderiam usar mágica sem música. Mariana ficou encantada. Ele disse que Ragnar treinaria pessoalmente. Alicia a encorajou, mas avisou Mariana a não matá-la no processo. Ragnar disse que cuidaria de tudo. Um pequeno dragão escuro apareceu brevemente na mão de Ragnar e depois desapareceu. Mariana parecia curiosa e percebeu o quão estranho ela era. Os monstros da masmorra desapareceram no nevoeiro quando foram derrotados, sem deixar cadáveres. Ele se perguntou em voz alta por que isso aconteceu. Parecia que a masmorra havia sido criada por sábios antigos e ainda escondia muitos mistérios. Ele examinou a terra do muro e sugeriu que eles pudessem descobrir algo se tivessem uma amostra. Alicia tentou detê-la, mas Mariana já havia atingido a parede com um martelo. De repente, um brilhante círculo mágico foi ativado em torno dele. Alicia e Ragnar gritaram alarmados, ligando para ela. Algo foi ativado, algo perigoso. Mariana acabou de ativar algo louco? Enquanto Alicia e Ragnar a chamavam, ambos saltaram para o brilhante círculo mágico ao lado dela. Os três foram imediatamente arrastados para uma queda repentina. Enquanto caía, Ragnar conseguiu segurar as meninas e amortecer seu pouso com o solo. Mariana olhou em volta confusa e perguntou onde estavam. O espaço parecia estranho, mas Ragnar parecia semelhante a um lugar que ele reconheceu, provavelmente o nível mais baixo da masmorra. Em sua mente, eu mal podia acreditar. Uma armadilha de teleporte foi ativada. Esse tipo de evento só poderia fazê-lo o protagonista. Mariana admirou a enorme parede sólida e lançou uma pequena queixa enquanto Alicia recuperava seu bico. Alicia lembrou a Mariana que a primeira coisa era sua segurança pessoal e que se ela morresse lá, nunca poderia tomar café com Mogniti. Mariana derramou o café em uma xícara e ofereceu a Alicia, dizendo que poderia ser sua última xícara. Alicia ficou incrédula e perguntou onde tomou o café e por que a trouxe. Mariana respondeu que se deve sempre trazer sua própria comida ao entrar em uma masmorra. Ragnar concordou, sem encontrar falha lógica. Alicia suspirou, mas se juntou a eles para beber. Ragnar também recebeu um copo. Ele realmente se sentiu aliviado. Surpreendentemente, as meninas ficaram calmas. Cair no fundo de uma masmorra geralmente significava que o fim do jogo nunca veio ajudar e os monstros de lá não eram comestíveis. Era o fim da estrada de Alicia disse a Ragnar que ele não gostaria de assustá-lo. Mas a situação era verdadeiramente perigosa. A área não fazia parte de nenhum tipo de masmorra e nem podia pedir ajuda. Ele percebeu quão calmo Ragnar parecia e perguntou se ele sabia algo que ela não conhecia. Ragnar tranquilizou-a dizendo que eles ficariam bem, que havia algo que eles poderiam fazer. Uma vez descansado, eles iriam para a câmara mais profunda. Finalmente, o grupo começou a se mover. Os pensamentos de Ragnar retornaram ao círculo mágico. No jogo original, esse tipo de armadilha teria sido usado por Alice Vilana, então agora se perguntou quem o havia ativado desta vez. Ele parou, mas descartou o pensamento. Não importava. Eles não tiveram escolha a não ser avançar. Mas por dentro havia um pendente, um objeto-chave na estratégia geral. Foi na câmara final da masmorra que a relíquia sagrada que o objeto era crucial para salvar o país perto do final da história foi obtido ao progredir a rota de cada personagem e usado para o despertar dos santos teve que recuperá-lo. Mas antes que eles tivessem que derrotar o golem que guardava a porta. Perto da câmara, deve haver um círculo de teletransporte para escapar. Ragnar decidiu não contar tudo às meninas. Ele apenas informou que, de acordo com registros oficiais, derrotando o Guardião do nível mais baixo permitido retornar com segurança. Ragnar estava chateada. A criatura era difícil e cansativa de enfrentar. De repente, Alice notou algo adiante, uma enorme porta. Mariana empolgou sugeriu que poderia ser a saída, mas Ragnar parecia estranha. Onde o golem seria que ele tinha que protegê-la? Mariana viu algo ao seu lado. Uma criatura gigantesca acordou lentamente. Ele estava dormindo. Quando ele se levantou, Ragnar gritou seu nome e conseguiu tirá-la de perigo bem a tempo. A criatura riu, profunda, ressonante e ameaçadora. Alice imediatamente pegou sua adaga e perguntou que tipo de monstro era. Mariana disse que a mágica que irradiava era incrível,
como o calor do sol. Ragnar concordou que emitiu esse nível de poder mágico. Poderia ser um dragão, um fel ou talvez um demônio. Lembrou-se de ser quem confiou sua alma perto do final da história. Eu não queria chegar muito perto. Ele pediu às meninas para trás. Então ele notou que Alicia tremia. Ele não se mexeu. Ragnar olhou para ela. Na mente de Alicia, surgiram memórias. Ele viu a cena quando o duelo terminou. Patrícia declarou o vencedor. Vozes ao seu redor disseram que ele havia perdido contra um simples plebeus, que era um infortúnio para a casa do Cal, que ele se humilhou. Ele segurava a testa com dor. O rosto de Patrícia apareceu em sua visão, chamando-a. Então Ragnar estendeu a mão, a chamou pelo nome e disse para ela olhar para ele. Os olhos de Alicia recuperaram clareza. Ele voltou. Mariana correu para o lado dela. Ragnar perguntou se eles poderiam usar a Quaval e disse-lhes para ficar onde estavam. Alicia perguntou o que Ragnar planejava. Ele avançou com determinação, declarando que mataria a criatura à sua frente. O monstro só riu em resposta. Impulsionado pela raiva, Ragnar acusou, prometendo fazê-lo pagar pelo desencadeamento do trauma de sua noiva. Um vento forte se seguiu. Ragnar pensou um momento que o monstro havia encolhido, mas em um instante ele reapareceu, seu corpo iluminado por energia mágica e jogou um feitiço contra ele. Ragnar enfrentou magia com sua espada e a deixou em dois. Ao voltar, o monstro bateu, balançando uma garra enorme. As meninas gritaram alerta, mas Ragnar reagiu rapidamente. Antes da garra bater, ele cortou a cabeça. Mariana celebrou a decapitação, mas Alicia, cautelosa, observada com cuidado. Apesar de perder a cabeça, o corpo de permanecer ereto. Ele comentou casualmente que sua cabeça havia caído. Então, como por mágica, a cabeça se juntou ao corpo novamente em um instante. Ragnar entendeu que apenas isso não seria suficiente para destruí-lo. O monstro desafiou a tentar novamente. Ragnar aceitou sem hesitar. Ele correu e enfiou a espada profundamente no peito da criatura. Ele zombou dela por ser fraco, indigno até para enfrentar um corajoso baixo. Criticando sua defesa fraca. A criatura admitiu que talvez ela tivesse sido descuidada e contra-atacada, insinuando que Ragnar não era melhor. Então ele exalou uma onda de respiração ardente. A fumaça cobriu a área e as meninas gritaram o nome de Ragnar, sem vê-la. O monstro declarou que Ragnar seria queimado. Mas quando a fumaça se dissipou, Ragnar ainda estava de pé, aparentemente ileso. Ele disse calmamente que o hálito do dragão do Fire era muito mais intenso do que isso. O monstro se divertiu, mas Ragnar avançou. Ele perguntou quem estava dentro dele. Na sua opinião, ele lembrou que os demônios não têm forma física. Eles só se manifestam se fundindo com os seres humanos impulsionados por desejos egoístas. Alguém deveria ter feito um pacto. O monstro não respondeu, ele só sorriu. Ragnar exigiu saber quem era esse poder mágico. Ele estendeu a mão e tocou a criatura. Seus dedos quase tocaram sua pele. Esse momento causou uma reação violenta. O monstro gritou e autodestruiu. A explosão sacudiu a câmera. Mariana e Alicia foram protegidas pela barreira Quaval, mas a força trouxe o feitiço ao limite. Mariana gritou que não conseguia mais segurá-lo. Naquele momento, Ragnar apareceu dentro da barreira, reforçando-a com seu próprio poder e protegendo as meninas do pior impacto. Quando a poeira se acalmou, Ragnar pensou que estava por trás do controle de monstros. Mariana perguntou se estava bem. Alicia viu seu braço queimado. Ragnar descartou como um choque menor. Então ele reafirmou sua promessa de proteger Alicia o que quer que aconteça. Alicia lembrou-se da promessa com um pouco feroz e gentilmente agradeceu. Ragnar notou que Alicia parecia mais calma agora e se sentiu aliviada. Quando Alicia se aproximou de uma seção de pedra quebrada perto da borda do poço, ela notou algo e perguntou sobre isso. Ragnar respondeu que, durante a luta, ele tinha visto um círculo mágico de teletransporte que os levaria ao nível superior. As meninas o acompanharam e confirmaram o local. Sem saber, Ragnar escondeu a relíquia sagrada pelas costas. Entre nos três do círculo, seus corpos começaram a brilhar com magia de teletransporte. Em sua mente, Ragnar concentrou-se no sentimento do poder mágico que ele sentiu. Agora que ele o rastreara, o próximo passo ficou claro, encontrando o inimigo principal, o verdadeiro rival e, quando o fez, o mataria sem falhar.